Vamos lá para a correção dos exercícios. Exercício 20. Se cosseno de x é menos 4 sobre 5 e π menor que x menor que 3π sobre 2, então aonde ele vai estar? Ele vai estar no terceiro quadrante, porque π é 180 e 3π sobre 2 é 270. Então ele é um ângulo que está no terceiro quadrante. Tudo bem? Ele pede a seno de x. Então vamos lá. A seno de x, se eu tenho cosseno, eu vou fazer pela relação fundamental. Seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x igual a 1. Seno ao quadrado de x mais o cosseno é menos 4 sobre 5. Isso vai ser ao quadrado, igual a 1. Seno ao quadrado de x vai ser igual a 1 menos, porque aqui vai ficar mais, só que ele vai passar para o outro lado e já vai ficar negativo, certo? Então, vai ser 16 sobre 25. Seno ao quadrado de x vai ser 25, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 25 dividido por 1, 25. 25 vezes 1, 25. Menos 25 dividido por 25, 1 vezes 16, 16. Seno ao quadrado de x é igual a 25 menos 16, 9 sobre 25. Aqui eu vou passar a raiz dos dois lados para tirar esse quadrado. Então, seno de x vai ser raiz de 3, 9, raiz de 25, 5. Agora, se eu estou no terceiro quadrante, o seno é negativo, tá? Então, aqui tem que ficar negativo. B, tangente de x. Tangente de x é a mesma coisa que seno de x sobre cosseno de x. Tangente de x vai ser, o seno de x é menos 3 sobre 5, dividido por cosseno, que é menos 4 sobre 5. Tangente de x, conserva a primeira, multiplico o inverso da segunda, menos 5 sobre 4. Corto, menos com menos, mais. Tangente de x vai ser 3 quartos. C. Cotangente. Cotangente de x vai ser o quê? 1 sobre tangente de x. Cotangente de x é igual a 1 sobre 3 quartos. Cotangente de x é igual, conserva a primeira, multiplica o inverso da segunda, então vai ficar 4 sobre 3. Cotangente de x igual a 4 terços. Letra D. Eu quero a secante agora de x. Secante de x é igual a 1 sobre cosseno de x. Secante de x vai ser 1 sobre, o cosseno de x é menos 4 sobre 5. Secante de x igual, conserva a primeira, multiplica o inverso da segunda, menos 5 sobre 4. Secante de x é igual a menos 5 sobre 4. A secante de x é negativa no terceiro quadrante. E cossecante. A cossecante de x é o quê? 1 sobre seno de x. Cossecante de x igual a 1 sobre o seno de x é menos 3 sobre 5. Cossecante de x é igual, mantenho a primeira, multiplico o inverso da segunda. Cossecante de x igual a menos 5 sobre 3. Facílimo, né? Exercício 21. Para que valores de a temos seno de x igual a raiz de a menos 3 e cosseno de x igual a raiz de 2a mais 7. Vou colocar na fórmula fundamental. Seno de x é raiz de a menos 3 ao quadrado, mais, por que ao quadrado? Porque aqui está o quadrado. Mas o cosseno é raiz de 2a mais 7 também ao quadrado. Tudo isso tem que ser igual a 1. Corto a raiz com o expoente, ó. Então, vai ficar a menos 3 mais 2a mais 7. Tudo isso igual a 1. A mais 2a, 3a. Igual a 1, 7 menos 3, 4. 4 passou para cá, menos 4.
A vai ser a menos 3 sobre 3. Ó, menos 4 mais 1, menos 3. A igual a menos 1. Só que nós temos um probleminha. Nós temos uma raiz quadrada. E quando a gente tem uma raiz quadrada, a gente precisa verificar se ele vai estar dentro do conjunto dos reais. Então, aqui, se eu olhar o seno, eu vou pegar o seno de x. Eu tenho que ter valores, tá? Então, eu vou pegar o a e substituir o menos 1. Então, ó, menos 1, menos 3. Seno de x vai ser raiz de menos 4. Raiz com índice par de número negativo não existe no conjunto dos reais. Então, na realidade, não existe nenhum valor de A para isso aqui ser real, tudo bem? Então, acaba aqui, não existem valores para A. Vamos lá, eu vou fazer com os valores porque eu acho que é mais fácil, tá? Então, primeira coisa, eu vou achar o seno. Então, ó, seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x igual a 1. Seno ao quadrado de x igual a cosseno, mais cosseno ao quadrado de x. O cosseno é raiz de 2 sobre 2. Ao quadrado igual a 1. Seno ao quadrado de x igual raiz, eu corto com o expoente, ou mais, 2 sobre 2 ao quadrado, 4, igual a 1. Seno ao quadrado de x é igual, esse 2 quartos vai passar subtraindo, então 1 menos 2 quartos. Seno ao quadrado de x é igual, divido pelo de baixo, multiplico pelo de cima. 4 dividido por 1, 4. 4 vezes 1, 4. Menos 4 dividido por 4, 1. Vezes 2, 2. Seno de x vai ser a raiz de 4 menos 2, 2 sobre 4, que eu posso separar. Então, raiz de 2 não é exata, vou colocar a raiz de 2. Raiz de 4 é 2. Então, esse é o seno de x. Só que agora eu tenho que analisar aqui, ó, o quadrante que ele está no quarto quadrante. Então, no quarto quadrante, o seno é negativo. Tangente de x é igual a seno de x sobre cosseno de x. Seno de x menos raiz de 2 sobre 2, sobre cosseno de x, raiz de 2 sobre 2. Tangente de x será menos raiz de 2 sobre 2, conservei a primeira, multiplico o inverso da segunda. Olha só, 2 dividido por 2, 1. Raiz de 2 dividido por raiz de 2, 1. Tangente igual a menos 1. Cotangente de x é igual a 1 sobre tangente de x. Cotangente de x igual a 1 sobre menos 1. Cotangente de x igual a menos 1. Vou para a secante, vou escrever aqui mesmo, ó. Secante de x é o quê? A 1 sobre cosseno de x. Secante de x é igual a 1 sobre cosseno, que é a raiz de 2 sobre 2. Secante de x é igual a 1 vezes, conservo a primeira, que é o 1, multiplico o inverso da segunda, que é 2 raiz de 2. Secante de x igual a 2 raiz de 2. Preciso racionalizar. Então, vou multiplicar em cima e embaixo pela raiz que está embaixo. Secante de x é igual a 2 raiz de 2, 2 raiz de 2. Raiz de 2 vezes raiz de 2, raiz de 4, que é 2. Corto, corto. Secante de x igual a raiz de 2. Ela já vem no mesmo sinal que o cosseno, tá? Então, eles são iguais. E, por último, eu tenho a equação, a expressão. Y vai ser igual a quem? A secante de x, que é raiz de 2, mais a tangente de x, que é menos 1, sobre cosseno de x. Cosseno de x é raiz de 2 sobre 2, mais a cotangente, que é menos 1. Então, vamos lá. Raiz de 2 menos 1, porque mais com menos, menos, sobre, aqui vou ter que tirar o MMC, ó. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 2 dividido por 2, 1. 1 vezes raiz de 2, raiz de 2.
mais 2, dividido por 1, 2. 2 vezes menos 1, menos 2. Então, aqui, ó, y vai ser igual a... Eu vou conservar a primeira fração, que é raiz de 2 menos 1, multiplicar o inverso da segunda. Então, vai ficar 2 sobre raiz de 2 menos 2. Então, aqui, ó, 2 vezes raiz de 2, 2 raiz de 2. Menos 1 vezes 2, menos 2. Tudo isso sobre raiz de 2 menos 2. Aqui, eu vou ter que racionalizar. Então, eu vou pegar aqui o último caso de racionalização, que é um produto notável. Então, eu vou ter que pegar aqui, ó, os mesmos números, só que com sinais trocados. Então, raiz de 2 mais 2. 2 raiz de 2, aqui eu tenho que aplicar a distributiva. 2 raiz de 2 vezes raiz de 2, 2 raiz de 4. 2 raiz de 2 vezes 2, mais 4 raiz de 2. Menos 2 vezes raiz de 2, menos 2 raiz de 2. E menos 2 vezes 2, menos 4. Tudo isso sobre produto notável. Então, é o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Y é igual, ó, 2 raiz de 4. Então, raiz de 4 é 2. 2 vezes 2, mais 4 raiz de 2, menos 2 raiz de 2, menos 4. Eu poderia já ter resolvido, mas vamos lá. Corta, corta, sobra 2. Menos 2 ao quadrado, 4. Y vai ser, ó, 2 vezes 2, 4. 4 menos 4, 0. 4 raiz de 2 menos 2 raiz de 2, 2 raiz de 2. 2 menos 4, menos 2. Só que esse menos já vem para cá, para cima, tá bom? Não fica no número de baixo. Agora, 2 dividido por 2 é 1, então vai sobrar menos raiz de 2. Essa é a resposta para essa equação, tá bom? Beijinho!